Bem, pessoal, estamos iniciando aí os nossos conteúdos, né, de saúde mental. E antes disso, eu quero falar para vocês, ter um bate-papo realmente para que a gente consiga desmistificar certos assuntos, certos conceitos, né, certos medos que a gente tem com relação ao paciente com transtorno mental, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para falar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a questão de que o paciente com transtorno mental é um paciente diferenciado, tá? Por que que ele é um paciente diferenciado? Por quê? Primeiro, nós estamos trabalhando com a mente que apresenta falhas, tá? Apresenta mudanças. Então, ao mesmo tempo que eu não posso confiar num paciente com transtorno mental, né, eu também posso abraçá-lo, eu posso acolhê-lo, tá, como profissional e como pessoa, tá. Alguém aqui tem alguém, algum parente, algum conhecido com transtorno mental? Ninguém tem? Pronto. Então quando vocês estiverem no estágio, né, talvez vocês tenham essa primeira realidade. Pronto, Rita que falou, né, que já teve casos de depressão na família, então Rita já tem, né, um conhecimento aí da alteração do comportamento, tá certo? Dessa pessoa aí. Talvez tinha dias que ela estava bem, né, talvez conversava, tinha dias que ela estava mais deprimida, mais isolada, tá? E muitas vezes a gente não consegue entender o porquê dessa mudança de comportamento. E é aí que nós vamos, quando entrarmos nos transtornos mentais, vamos aprender a questão fisiológica, né? A fisiologia. O que é que vem a fazer com que a pessoa venha a ter essa mudança de comportamento, venha a ter essa mudança de humor, tá? Que a gente vai ver que, na verdade, além dos fatores ambientais, nós temos a questão dos neurotransmissores, certo? Os neurotransmissores são eles eh, que controlam, tá, o nosso comportamento, o nosso humor, a nossa afetividade, a nossa forma de ver o exterior, certo? E daí, muitas vezes, quando há uma diminuição desses neurotransmissores, associada a fatores estressores, né, a fatores ambientais, então nós temos aí o desenvolvimento de uma alteração de comportamento, tá? Que pode ser diagnosticado, né, dependendo aí do somatório, com transtorno mental. Então, pessoal, nós temos um público diferenciado, certo? E muitas vezes, falando aí na questão dos nossos preconceitos, né, o nosso primeiro ponto, muitas vezes nós vemos o paciente com transtorno mental com medo, certo? Nós olhamos para ele com medo, com receio, né, um uma uma não vontade de chegar perto, certo? E é isso que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes esse nosso medo é porque a sociedade, ou nós mesmos, né, fomos criadas no sentido de que paciente com transtorno mental é paciente violento, tá? E pessoal, nem sempre pacientes com transtorno mental são pacientes violentos, tá? Nós temos muitos pacientes com transtornos mentais, diagnosticados com transtornos mentais, que eles são pessoas que necessitam de atenção, que eles não têm atenção dentro da família, porque a família já vive numa luta constante com ele. Eles necessitam de acolhimento, eles necessitam ser abraçados e somos nós que podemos dar isso a ele, que podemos ofertar isso a ele, porque nós é que temos que ter o conhecimento do transtorno, tá? E quando eu digo abraçá-lo, acolhê-lo, tá certo? É no sentido realmente de trazer o paciente para si, criar uma relação terapêutica que nós precisamos criar com o nosso paciente, certo? Mesmo a gente tendo que ficar sempre alerta com relação ao paciente, né, com relação
há essa mudança de comportamento que ele pode ter, porque agora ele pode estar nos abraçando, daqui a pouco ele pode estar não querendo mais a gente, sendo violento, tá certo? Sendo até agressivo, mas nós temos que ver que ele é paciente, tá? E é nesse olhar que eu quero que vocês comecem a construir, certo? Esse não preconceito. Veja, eu não estou dizendo que vocês têm, mas muitas vezes a gente tem o medo dentro de nós. Por exemplo, se a gente estiver muito cansada, né? A gente fez, nós que praticamos atividade física, nem somos sedentários, né? Então a gente vai, né? Fez uma longa caminhada aí, certo? E está super cansada, queria um banquinho para sentar. Todos os bancos estão ocupados. O único que dá para a gente sentar é um que está do lado de um paciente com transtorno mental, que a gente sabe que ele tem transtorno mental porque ele já é conhecido na nossa sociedade, tá? Será que a gente vai ter a coragem de chegar e sentar, certo? Quem aqui já se imagina numa situação dessa? Eu vou ter a coragem, né? Mona Lisa vai ter, Fabiana vai ter, Jo vai ter, Rita vai ter, certo? Eu vou ter. Quem de nós vai, né? Quem de nós não vai ter, certo? É, e daí a gente precisa quebrar esse preconceito no sentido de, lógico que eu vou ter cuidado de sentar perto dele ou não, ver se ele está calminho. Se ele estiver calminho, não me custa nada sentar, tá? Não vai me fazer mal sentar perto dele, certo? E isso é uma coisa que eu já levo para o nosso segundo ponto, que é a sociedade. A sociedade muito recrimina tanto o paciente com transtorno mental que muitas vezes eles veem, eles sentem isso, tá? Muitas vezes até eles entram em crise por isso, por não serem aceitos na sociedade, muitas vezes já por não serem aceitos na família, certo? Aí uma vez, ó, tenho várias histórias para contar, né? Não estou sendo antiética, né? Sou professora de ética, não posso ser antiética, mas é, é, vou citar os exemplos, vocês não vão conhecer, porque eu não vou citar nomes, certo? Uma vez a gente, né, nós do CAPS, fomos convidados a levar alguns pacientes para o desfile de 7 de setembro, certo? Então a gente chamou, né, selecionou os pacientes que estavam estáveis, que a gente sabia que ele tinha condição de ir para o desfile, de participar direitinho e tudo mais, né? De forma controlada. Então, nós levamos 10 pacientes que estavam estáveis, desfilamos todo o percurso, né? E a gente sabe que o desfile, né, acaba em frente à prefeitura. Pessoal, desculpem esses barulhos daqui, né, porque até os cachorros não ajudam, tá? E daí nós chegamos, né, em frente à prefeitura, tudo calmo, no desfile tudo maravilhoso, certo? Todos os pacientes comportadinhos. E daí, quando a gente chegou lá, no desfile, paramos e uma pessoa da sociedade gritou: "Ó, fulana, a doida!" Certo? E essa paciente, ela já era tão acostumada à sociedade, né, gritar o nome dela e chamar ela de doida, e sempre ela tinha crises, certo? Ela ficava agitada quando alguém fazia isso com ela, tá? Então, veja, os pacientes estavam calmos. A manifestação de uma pessoa normal fez com que a paciente entrasse em crise, fez com que a paciente ficasse agressiva. E, pessoal, quando nós temos um paciente com transtorno mental em crise, todos os demais que estão em volta dele ficam agitados, tá? E daí, por causa dessa pessoa normal da sociedade, né, nós tivemos que levar os 10 pacientes, retirar do desfile, né, retirar do local onde nós estávamos e levar para o CAPS, certo? Porque todos estavam agitados. E daí, né, a gente levou todos os pacientes para casa e não, né, não ficamos mais no desfile, certo? Então, vejo que a sociedade em si, ela precisa ser trabalhada,
tá? E nós, profissionais de saúde mental, nós precisamos fazer esse trabalho também, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que precisa de ajustes, é um trabalho que precisa realmente de dedicação, tá? E que nós, enquanto profissionais, precisamos fazer essa propagação de que pacientes com transtorno mental, eles também são pacientes da sociedade. Eles também têm direito a estar no banco da praça, eles têm direito a ir para um circo, eles têm direito a estar caminhando, né, estar andando na rua, sem as pessoas normais estarem, digamos assim, mexendo com eles, né, no popular. É, é, trazendo, como é que a gente chama? Nomes, né, apelidos que venham a deixá-los agitados, a deixá-los agressivos, certo? E daí, pessoal, nós podemos estar fazendo esse trabalho de que maneira? Através das escolas, através dos profissionais de saúde, através das instituições de saúde, através das instituições assistenciais, ou seja, a gente pode estar trabalhando isso de forma intersetorial, tá? Através da educação, através da própria saúde, através da assistência, nós podemos estar fazendo esse trabalho, tá certo? De mostrar que o paciente é da sociedade, tá? Até porque os nossos dispositivos de hoje, o CAPS, a residência, eles têm um trabalho de ressocialização. Então, o nosso principal foco, quando um paciente entra no serviço mental, é que a gente ressocialize esse paciente, leve de volta para a sociedade. Então, a gente vai tentar acalmar esse paciente, a gente vai tratar esse paciente, a gente vai acolhê-lo, tá? Para que ele fique no estado de cura, que a gente chama, que na verdade a cura em saúde mental é o estado de manutenção ou estabilidade, tá? Então ele fica estável, ele se mantém sem crises, fazendo uso da medicação, fazendo consultas psicológicas ou não, né? Isso vai de cada caso, tá certo? E o paciente vive muito bem na sociedade dessa maneira. Então, esse é o nosso principal objetivo. E para que a gente faça esse objetivo, né, para que a gente consiga esse objetivo, nós temos que trabalhar a sociedade, certo? Por quê? Porque a sociedade ela também tem que abraçar, tá? Porque não adianta, como por exemplo o desfile aí, né? Nós estávamos bem, o paciente estava estável, tá? Mas a sociedade fez com que ele se agitasse, ok? Por isso que a gente precisa fazer esse trabalho com a sociedade, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver aí, pessoal, é a questão da família, tá? Uma coisa que vocês vão, um ponto, né, que vocês vão me ver falar muito, me escutar falar muito, é a questão da família, certo? Principalmente quando a gente trabalhar lá em grupos terapêuticos, que eu vou mostrar para vocês a questão da necessidade da família ser trabalhada, que aí eu trago para vocês dois tipos de família, tá? Aquela família que abraça o paciente, que faz tudo por ele, abraça no sentido de assistir, né, de cuidar, é, que faz tudo por ele, que não mede esforços, é aquela família que está cansada, está nas últimas, mas ela está lá perseverante, certo? E aquela família que já entregou os pontos, certo? Ela não aguenta mais, porque, pessoal, é difícil, né? Rita pode até falar momentos difíceis, né, que ela teve aí com seu parente, né? É muito difícil essa mudança de comportamento, tá? Que hora ele está bem, hora ele está em crise, hora ele pode ser agressivo, verbalmente ou fisicamente, tá? Hora ele pode estar carente, precisando de atenção, certo? E assim, para a família é muito difícil essa instabilidade, né? É muito difícil saber que agora está tudo bem, mas até que horas vai estar tudo bem? Até que dia vai estar tudo bem, tá? E também ver o seu familiar sofrer, né? Então, assim, a família, tanto aquela que cuida, né, que já entregou os pontos, que já não aguenta mais, e assim,
não acompanha mais, não dá mais medicamento, não vai mais para a consulta porque ela não viu uma melhora, certo? Eh eh, as 2 precisam ser abraçadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam de atenção de nós profissionais, tá. Então, muitas vezes, essa mãe que está lá já entregando os pontos, porque vê que o filho não tem nenhuma melhora, muitas vezes ela já está se desenvolvendo um transtorno mental, tá. E ela precisa de uma terapia, coisa que todos nós precisamos, tá, pessoal. Ela está precisando de uma terapia, ela está precisando de uma escuta, ela está precisando de uma acolhida, certo? E lá nos grupos terapêuticos, nós temos grupos terapêuticos familiares, onde a gente precisa trazer a família para o CAPS, seja aquela família que participa, seja aquela família que não participa, tá certo? Mas a gente precisa trazer, tá? E daí, pessoal, vou chamar a atenção de vocês, certo? Essa questão de que a família, muitas vezes, ela está tão cansada de tudo que acontece com relação ao paciente, que eu agora, que estou precisando de ajuda, eu como família que estou precisando de ajuda. Então nós, profissionais do CAPS, temos que ver né, levar essa família para uma consulta com psiquiatra, ou com psicólogo, ou levar para terapias, ou encaixá-los em oficinas, que eles também possam trabalhar a mente, que eles também possam ser trabalhados, certo? Então, pessoal, a família, ela tem que ser trabalhada, tá? A família, ela tem que ser acolhida, seja a família que participa, seja a família que não participa, porque muitas vezes a gente se estressa com a família que ela não quer, tá? É como se a família que não quer, ela achasse que o paciente é nossa responsabilidade, certo? E veja, paciente de CAPS não é responsabilidade só do CAPS. Nós profissionais de saúde mental, nós somos corresponsáveis. Nós não temos a responsabilidade do paciente sozinho. Nós, profissionais, juntamente com a família, iremos acolher, iremos assistir, iremos cuidar desse paciente, certo? Muitas vezes, né, por exemplo, o paciente era para ficar manhã e tarde lá no CAPS até as 4 horas da tarde. Então, digamos que por algum problema, a gente foi deixar o paciente depois do almoço. Aí muitas famílias dizem: "Ah, já, né, até 4 horas, ah, eu não quero ele não, eu tenho muita coisa para fazer", né. E a gente tem que mostrar à família que ele continua sendo responsabilidade da família, certo? Não é porque ele está lá no CAPS que a família: "Ah, não quero saber mais, agora o CAPS que cuida, agora o CAPS que se vire", não é assim. Porque se esse paciente está lá no CAPS e ele precisa ir para um hospital, certo? Então o que é que vai acontecer? A gente pode levar o paciente para o hospital, mas a gente vai ligar para a família para ir junto, né? Para agora ir cuidar do paciente, porque a gente tem que voltar às nossas atividades, tá? Por isso que nenhum paciente ele fica no CAPS sem ter um responsável. Nem que esse responsável seja só no nome, tá? Mas a gente precisa que tenha um responsável pelo paciente. Nós somos corresponsáveis, nós não temos a responsabilidade do paciente só com a gente não, certo? Nunca permitam isso aí. Quem for entrar, né, em saúde mental, que a gente nunca sabe, né, quem vai entrar, quem não vai entrar, né, muitas vezes é a opção que nós temos, tá certo? E a gente acaba se apaixonando, como foi o meu caso, tá? E, pessoal, o último ponto que nós vamos falar aí, né, dos 4 que eu disse para vocês, falamos no preconceito, falamos na sociedade e falamos aí na família. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre cárcere privado. Alguém aqui já conheceu um cárcere privado ou escutou falar em cárcere privado? Hum? Já, Rita, já conheceu ou já escutou falar, Rita? Mas ninguém escutou falar, né, conheceu? Então, pessoal, vamos lá.
Ah, nunca viu. Pronto. Então Rita já viu, né, que existia um cárcere privado. Então, pessoal, cárcere privado, né, que é o que a gente chama de quando a família, pronto, é, que é o que dizem, né, quando a família cria um quarto, ótimo, Rita, não consegue viver em sociedade. Que é quando a família cria um quarto, né, constrói um quarto, geralmente no fundo da casa, no lado da casa, onde esse paciente ele vive lá dentro, tá certo? Aí o que é que acontece? Cárcere privado é ilegal, certo? Não deve-se existir cárcere privado, tá? A lei não permite. Mas o que é que acontece, pessoal? Como Rita falou, né, é um paciente que muitas vezes ele não consegue viver em sociedade. Por quê? Porque ele é um perigo para ele e ele é um perigo para terceiros. Tá? Ele pode fazer algum mal para ele mesmo, como se automutilar, né? Se ele tiver acesso a instrumentos, né? Ele pode tentar o suicídio, ele pode ser um perigo para a sociedade, para terceiros, né? Onde ele pode é, querer fazer algum mal com alguém da família, com algum vizinho, ele pode sair correndo na rua e fazer mal com algum, né, desconhecido, tá? Então, nós temos pacientes que realmente eles não conseguem viver em sociedade. Que aí, pessoal, eles tinham que ter, né, realmente um isolamento social que talvez fosse no hospital psiquiátrico, né? É, só que, né, de acordo com a reforma psiquiátrica, nós estamos fechando os hospitais psiquiátricos, certo? Também tem famílias que preferem que o paciente fique junto, né, com eles dentro da casa, né, mesmo que seja num quarto, do que estar dentro de um hospital psiquiátrico, tá certo? Então é isso, pessoal, que às vezes se torna opção da família construir, né, um quarto e o paciente ficar lá mais próximo da família, e tem pessoas, né, que realmente precisavam estar no hospital, mas que próximo à cidade não tem um hospital, certo? Um hospital psiquiátrico. Então, o que é que acontece? Nós do CAPS, quando recebemos a informação que tem um cárcere privado, é nossa obrigação ir lá ver como é a qualidade desse cárcere, tá? Por quê? Porque, assim, nós, mesmo sabendo nós mesmo sabendo que é ilegal, mas nós não vamos de maneira nenhuma, né, chegar lá na família e dizer: tire o paciente do cárcere. Se ele é um risco para ele e se ele é um risco para a sociedade. Porque se ele fizer algo com a sociedade, se ele fizer algo com alguém da família, se ele fizer algo com ele mesmo, nós iremos ser responsáveis, tá certo? Então, a gente informa, né, a família que isso é ilegal e a gente faz visitas constantes. Além de que nós temos o agente de saúde, né, que é um nosso parceiro, tá? Ele é parceiro também da rede de saúde mental, que pode estar nessa fiscalização. Se o cárcere privado é necessário e é humanizado, ou seja, o paciente faz as consultas, toma medicação, é acompanhado por algum CAPS, né, por algum psiquiatra, é, tem alimentação na hora certa, é higienizado, muitas vezes alguém da família vai, conversa com ele, ou seja, tem todo um processo de acolhimento, então, né, a gente fica tranquilo com relação a esse cárcere, mesmo sabendo que é ilegal, mas é necessário, tá? Por outro lado, se a gente chega e o paciente é tratado como bicho bruto, né, como às vezes não tem a medicação, eles já não tomam mais medicação, a comida é entregue lá por debaixo da porta, tem, né, tem um buraquinho lá, um quadradinho lá, não tem higiene, ninguém conversa com ele, ou seja, ele é tratado como animal mesmo, então a gente não pode permitir, né, que esse cárcere continue. Tá? A gente tem que informar para a família que ou ela melhora, né, esse cárcere,
tudo bem que é necessário, mas ele tem que ser tratado de forma humana, né. Já estamos aí no processo de reforma psiquiátrica, nós já não vivemos nesses maus tratos, né, com relação aos pacientes com transtorno mental, então ele vai ser denunciado, a família vai ser denunciada, certo? Então veja que mesmo a gente sabendo, mesmo a gente indo lá e vendo que é humanizado, mais uma vez por mês, né, a gente precisa ir lá ver se esse atendimento, né, se esse tratamento continua, e também nós temos o agente de saúde para, nos relatar, certo? Pronto, né, que 3 irmãos, né, é luta, né, Rita, para os pais, né, para a família em se cuidar. Nós também temos aqui a realidade de uma família que elas são 4 mulheres, né, as 4 têm transtornos mentais, né, 2 até volta e meia estava no CAPS com a gente, né, as outras 2 não faziam não frequentavam o CAPS, mas todas as 4 faziam tratamento, né. E assim, com a convivência, nós percebemos que até os próprios pais tinham certas características aí de transtornos mentais também, tá certo? Então nós vemos realmente o quanto a família, o quanto, né, todos os parentes que cuidam precisam ser abraçados, precisam ser cuidados, porque com a convivência a gente conseguiu também ajudar aí os pais com relação à medicação, com relação ao acompanhamento psicológico, certo? Que é muito difícil. Tá bom, pessoal? Então, tudo tranquilo com relação aos cárceres privados. Então, vocês têm que saber. Deixa aí, meu amor. Vocês têm que saber que o cárcere privado ele é ilegal, certo? Ele é totalmente ilegal, mas a gente tem que ver até onde é necessário, certo? Nós tínhamos uma um um jovem adulto, né, que, ele era acompanhado, né, por nós desde quando adolescente, né, como aqui em Lavras nós temos o CAPS 1, que ele trata adultos, mas na frente nós vamos ver essas diferenciações de CAPS. Então, o que é que acontece? A gente fazia um acompanhamento com ele, certo? Ele não era o nosso paciente na íntegra, mas a gente acompanhava, né, por aqui em Lavras não tem um CAPS infantil. E daí, né, várias vezes o pai levava para neuropsiquiatras particulares, né, neurologistas, neuropsiquiatras, psicólogos também particulares, e assim, a maioria dizia que ia chegar um momento que ele ia precisar criar, né, um quarto para o filho dele ficar, né. E um dia ele chegou super arrasado lá no CAPS, porque ele tinha ido para uma consulta com um neuropsiquiatra, e o neuro falou que estava na hora dele criar, né, um cárcere para o filho dele, né, construir um quarto, porque ele já estava ficando muito violento, tá, e a família era composta pelo pai, que trabalhava todos os dias, pela mãe, que ficava em casa cuidando dos filhos, e por uma filha pequena, tá. E a mãe já vivia toda, né, machucada por estar segurando o filho nas crises que ele tinha, né. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, e ele vivia muito em crise, tá. E quando era nas crises, realmente ele, tipo, espancava mesmo a mãe, né, maltratava no sentido de ela, né, querer segurá-lo e ele, né, não deixar e ela já não ter mais forças para isso, né. Então viu-se que ele estava se tornando um perigo para a mãe e para a irmã que ficavam em casa, certo? A irmã pequena. Então assim, foi-se necessário isso aí, né. Então para um pai, né, que são para pais, né, que são dedicados, né, independente do tamanho aí, né, do filho, quem é mãe aqui, nós só temos mulheres, né, sabe como é difícil, né. Então assim, ele chegou, né, e aí nós orientamos realmente essa necessidade, e daí ele preferiu sair da zona urbana e foi para a zona rural e começou a viver aí da roça e para que ele pudesse se dedicar mais tempo ao filho, né, do que trancá-lo num quarto, tá. Então aí uma mudança de vida, né, para essa família.
né, mas que está lá acolhendo o filho da melhor maneira possível, tá certo, pessoal? Tranquilo com relação a isso aí? Tá? Então, o que é que eu vou começar aqui para vocês? Nós iremos começar a falar aqui sobre a reforma psiquiátrica, certo? Só vou mostrar alguns pontos da reforma psiquiátrica para vocês aqui, certo? Nós vamos começar com o nosso primeiro slide. Inclusive, se eu não me engano, eu já coloquei ele lá no Canvas, tá certo? Acho que eu já coloquei 3 conteúdos lá no Canvas para vocês, tá? Então, eu vou dar para vocês 5 minutinhos para a gente reforçar e tomar um café e acordar. Tá todo mundo aí? Tá? Para que a gente retorne e comece a gravar novamente, ok?